Oi, e aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Atendendo a centenas de milhares de pedidos. Eu tô zoando, amigas. Um dia aí chegar lá. Mas hoje eu vim retratar uma pintura, a dona Farrah Archer, dona e proprietária do primeiro lugar, quando o assunto é protagonistas que eu mais amo nesse universo todo. Pra quem não leu, né, a Kotar e não conhece essa fada belíssima, saibam que a Farrah é simplesmente sinônimo de força, coragem, resiliência e altruísmo, principalmente, eu diria. Um personagem que eu não tive, ela no caso, é um personagem que eu não tive absolutamente nada contra em momento algum. Pra quem tá se perguntando aí, diante do último vídeo que eu postei sobre desenhando personagens, a Jude, gente, de Príncipe Cruel, eu amo a Jude, eu acho ela incrível, perfeita, maravilhosa. Mas ela chegou sim a me irritar em alguns pouquíssimos e raríssimos momentos, no sentido de que ela era muito trambiqueira, né? Não que a Farrah não seja, mas a Jude era 1 milhão de vezes mais, eu achei. E no quesito guardar segredos, eu lembro de ter ficado um pouco contra na época, porque eu queria que ela se abrisse como um livro perfeito, maravilhoso, eu queria que ela confiasse no Cordan. E eu me esquecia de que isso era realmente meio complicado. Existia um motivo pelo qual ela não podia confiar 100% no Cordan. Mas parando de falar de Dona Jude, porque esse vídeo não é dela, aquela. A Farrah, pelo contrário, ela assim, eu não tive problema nenhum com a Farrah. Já vi muitas pessoas, gente, eu acho isso um crime, eu acho isso um absurdo. Eu já vi muitas pessoas que tiveram problemas com a Farrah, que falam, que a Farrah é chata, que a Farrah é isso, que a Farrah reclama. Ou gente, se a gente vê isso na situação dela, tanto antes quanto depois de ir pra Prythian. E assim, a gente não reclama de nada da vida, nossa. Então o nome dela não tinha que ser Farrah, tinha que ser a quarta pessoa da Trindade, porque assim, honestamente, se ele é a história, tá me entendendo. Mas a Farrah, eu me identifiquei com ela o tempo todo, eu sofri com ela, eu sorri com ela, eu duvidei de tudo com ela. E eu caí também nos tombos belíssimos ali, o principal deles chamado Tommy. Ai, gente, eu tenho uma inveja da pessoa que fala que nunca, sabe? Tipo assim, nossa, eu nunca gostei do Tamlin. Nossa, eu tenho uma inveja dessa pessoa. Uma inveja muito positiva, tá? Relaxa. Mas assim, eu tive muita inveja dessa pessoa, porque o Tamlin realmente me enganou. Se você me segue no Instagram há mais tempo, eu li a Kotar ano passado. Nem lembro quando eu comecei a ler a Kotar. Não sei se foi... eu não sei se foi março. Acho que por aí, talvez. Não, eu acho que já era agosto, por aí, não vou lembrar não. Mas, cara, eu tava muito a favor do Tamlin no primeiro livro. Que, assim, nossa, pra mim, Rhysand nem era. Eu via que todo mundo falava do Rhysand e tal. Oh, meu Deus, o Rhys pra lá, o Rhys pra cá, e lá. Mas, assim, ele não era exatamente, assim, a pessoa que me conquistou de cara, não. Ele não me conquistou de cara. Eu fui começar a gostar do Rhysand no final do livro, do primeiro livro. E pra quem fala aí sobre temas um pouco mais complicados, assim, eu já vi muitas pessoas falando que não curte muito a dinâmica que acabou acontecendo no primeiro livro, no final do primeiro livro, porque achou de um tom complicado, né? Achou de mau tom, na verdade, o que a Sarah J. Maas, ela escreveu pro personagem do Rhysand, e eu não vou problematizar isso, gente, porque na minha cabeça, única e exclusivamente, estava acontecendo uma coisa ali. Se você não viu, não leu, inclusive, o livro fica de boca, não vou dar spoiler nem nada, mas muita gente fala sobre assédio, né? Fala que não gosta do Rhysand, ou não gosta da forma como a dona Sarah J. Maas desenvolveu o final de Acotar e tudo, porque achou que a personagem da Farrah tava sofrendo assédio pelo Rhysand e tal, e isso eu não vou concordar, eu não vou problematizar isso, porque eu não concordo com esse pensamento. Eu acho que foi muito bem explicado. Inclusive, já vi muitas pessoas falando que o problema disso é que a Sarah J. Maas, ela deu um jeito de justificar, né, o assédio. E, novamente, eu não concordo. Porque o que estava acontecendo com a Farrah era uma coisa muito séria no primeiro livro. O desfecho do primeiro livro foi de arrancar o fôlego. Quem leu tá sabendo, foi muito de arrancar o fôlego. E
ao mesmo tempo que ela tava passando por aquela situação, por isso que eu falo, inclusive, que ela é sinônimo de força, de coragem, de altruísmo, de resiliência. Porque, tipo, na mesma situação, no mesmo ponto em que ela estava ali sob a montanha, pra salvar a vida de alguém, de muitos alguém, né? Vamos colocar em questão, porque não era só a vida do Tamlin que tava em risco ali. Mas, assim como ela tava ali pra salvar a vida das pessoas, tudo que o Rhysand fez em Sob a Montanha, não só em Sob a Montanha, né? Vamos combinar que também foi pra salvar a vida dela. Então, eu não concordo com essa coisa de ai, nossa, que X personagem em Sob a Montanha, lá, foi conivente ou fez XYZ porque tava assediando ela. Não, ele não tava assediando ela. Aliás, ele não estava assediando ela. Deixa eu falar um pouco mais devagar aqui, porque eu tenho esse problema. Mas não, eu não acho que ele tava assediando ela, não. Eu acho que ele tava salvando a vida dela, isso é muito diferente. Mas, parando, se você não concorda comigo, já vou colocar aqui em questão. Se você não concorda comigo, gente, tá tudo bem, tá? E você não vai ser a primeira nem a última pessoa que não vai concordar comigo nesse ponto. Eu já vi muita gente que não concorda comigo nesse ponto, tá tudo certo. Mas essa é só minha opinião sobre essa questão, que eu vejo que falam bastante do primeiro livro. E, inclusive, quem não gosta de Acotar de jeito nenhum, normalmente menciona esse trecho. E fala, nossa, meu Deus, que absurdo, por quê? Lá. Não concordo, tá bom? É sobre. Mas eu posso dizer que eu amei, eu fui total na direção contrária quando eu comecei a ler. Inclusive, poucos de vocês sabem, não sei se poucos de vocês sabem disso, né? Por hora, poucos de vocês sabem disso, porque por hora tem pouquíssimos inscritos no canal ainda, né? Amo, inclusive, até esses pouquíssimos inscritos que eu tenho no canal, mas eu tenho fé. Mas eu tenho fé que esse canal vai crescer muitíssimo e eu vou ficar, assim, muito feliz com todos vocês, com a comunidade crescendo e é sobre. Mas, por hora, os pouquíssimos que sabem dessa informação é que... Peraí, esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Ah, tá, lembrei. Era que eu comecei a ler Acotar por causa de uma resenha negativa da saga. Isso é muito raro de acontecer. Normalmente eu vou na direção e sempre assim, sempre tomo pra cara fora. Mas normalmente eu vou direto na direção daquelas pessoas que falam muito bem dos livros e tal. Inclusive, atualmente, isso tá me deixando assim, nossa, num limbo de ressacas e ressacas, uma seguida da outra e lá. Mas, pela primeira vez na vida, Acotar foi a primeira saga que eu comecei a ler por causa de uma resenha negativa. Que eu lembro que a pessoa falou muito mal de Acotar, falou que não gostou, e lá, nossa, que a escrita da autora é muito descritiva, e não sei o que, e tal. E assim, é o que eu sempre digo, né, gente? É muito importante que cada um tenha a sua opinião muito formada sobre as coisas. E quando eu digo isso, eu não digo pra você ser uma topeira que não aceita nada, assim, do mundo nunca, que, oh meu Deus, minha cabeça já é assim, ultra mega power fechada e ninguém vai conseguir me convencer de nada. Não é disso que eu tô falando. Quando eu digo pra você ter que é muito importante você ter a sua opinião muito bem formada sobre as coisas, é pra você ter senso crítico, no sentido de você desenvolver o seu pensamento sobre as coisas, né? A sua opinião sobre as coisas, não tá aí repetir discurso de todo mundo. Ou não ir na cabeça de todo mundo só porque fulano achou legal, você também vai achar, e só porque fulano achou uma droga, você também vai achar. Não. Tenha senso crítico, sabe? Goste do que realmente te agradou e fale mal. A dona Moto aí zoando meu vídeo. E fale mal daquilo que você realmente não gostou. Tenha liberdade, né? Pra falar mal de uma coisa que você não gostou. E não só por, meu Deus, como eu quero falar mal. Não, mas no sentido de você ter liberdade de explanar uma coisa que te incomodou. E que talvez, se for incomodar outras pessoas, essas outras pessoas, elas vão concordar com você. Falar assim, nossa, realmente concordo, eu acho isso mesmo e tal. E assim, tudo bem. E aí, Acotar foi a primeira saga que eu li
né, que eu conheci através de uma... que eu me interessei, inclusive, por causa de uma resenha negativa, porque a pessoa foi dando tanta... A pessoa foi falando que não gostava da saga por tantos motivos que eram, tipo, que eu fiquei chocada, tipo, mano, tá, mas eu entendi seu ponto, entendi que você não gostou disso, mas então eu vou amar, porque porque eu gosto disso. E eu fiquei com isso na minha cabeça, tipo, cara, então eu vou ler, tá? Porque pode ser única e exclusivamente uma questão de opinião. E pode ser que essa pessoa, nossa, meu Deus, essa pessoa odiou. E pode ser que eu vou amar. E olha, vocês não podem falar que não é exatamente o que eu falo pra vocês o tempo todo neste canal. Que é a questão de, cara, o que eu falo, o que eu trago pra vocês. Ah, Jéssica não gostou de livro tal. E Jéssica falou mal de livro tal. E protagonista de livro tal. E escrita do autor tal. Olha, isso é única e exclusivamente a minha opinião e tá tudo certo. E eu sempre falo pra vocês aqui, e acredito muito nisso, que opinião, gente, é uma coisa que você tem que ter, tá? Eu tô falando mal porque essa é a minha opinião, mas você precisa ler pra você desenvolver a sua opinião. E talvez o que eu falei que é ruim, você vai amar. E talvez o que eu falei que é maravilhoso, você vai detestar. E tá tudo certo, sabe? Que foi o que aconteceu com a Kotar. Foi uma das, assim, uma das principais sagas do qual isso aconteceu. Porque eu lembro que, pela pessoa que eu conhecia, a pessoa falou muito mal. Aliás, as pessoas que eu conhecia, as pessoas falaram muito mal. E aí, por outro lado, tinha uma galera que falava muito bem. Uma super galera. Tipo assim, um movimento de pessoas que falavam muito bem. E eu sou, inclusive, hoje muito feliz por fazer parte desse movimento, né? Dos acotetes, aquelas. Mas eu realmente acho o máximo. E vou panfletar para todo sempre, porque sim... Sendo muito honesta, foi uma saga que me ajudou muito. Foi uma saga que eu me identifiquei muito. Foi uma saga que, na minha opinião, teve um crescimento surreal. Toda a saga, tá? Não só a protagonista, a Dona Fair Archeron, não só ela. Mas toda a saga, todos os personagens dessa saga eu achei que tiveram um crescimento muito, muito, muito fenomenal. Eu achei que a Sarah J. Maas, cara, ela foi um gênio absurdo durante o desenvolvimento dessa saga. Inclusive, eu tô muito ansiosa pra ler o novo livro, que recentemente ela não saiu ainda, né, no caso, e recentemente ela divulgou que ela tinha acabado e tal, que ela tinha finalizado os primeiros rascunhos, né. E, gente do céu, tô me coçando pra esse livro sair, porque, assim... Chega num ponto, quem é muito fã de Acotar, quem é muito fã de uma coisa... No caso, eu vou falar, tá, quem é muito fã de uma coisa, mas nesse caso, quem é muito fã de Acotar, chega um momento que a gente não sabe se a gente tá vivendo ou se a gente tá só esperando a Sarah Maas lançar um livro novo, minha nossa senhora, segunda geração. E ainda vou falar aqui, tá? A galera que eu tô vendo, gente, papo reto aqui, tô vendo uma galera falando, ai, nossa, que se tiver ponto de vista da Elaine, que é a irmã da Dona Farrah, que eu estou representando nesse maravilhosíssimo vídeo, mas muita gente fala que tipo, nossa, que não sei o que, se tiver ponto de vista da Elaine, eu nem quero, porque a Elaine é uma sonsa, e lá, e odiosa. Gente, o povo tá atacando um hate na Elaine, e assim, não entendo. Mas o povo tá atacando um senhor hate na Elaine. Eu não vou conseguir entender, porque assim, tá semelhante, na minha opinião, tá semelhante ao hate que a Nesta, outra irmã da Farrah, mais problemática de todas, Dona Nesta, que ainda vai aparecer neste canal, nesse quadro de desenhando personagens. Eu acho que, por um lado, a Nesta até que mereceu. Mas a Elaine, eu não sei, assim, se ela merece esse hate todo aí, não. Porque, sinceramente, gente, se for pra problematizar, vamos problematizar uma coisa, assim, volto a dizer, na minha opinião. Se eu for problematizar, cara, então eu vou problematizar uma pessoa que realmente, assim, fez uma coisa... que, oh meu Deus, como você é odiosa. No caso dela, ainda não acho isso. As pessoas têm mania de falar que, ai, nossa, eu não gosto dela porque ela é sonsa. Essas mesmas pessoas, assim, é um comentário muito similar a um comentário que eu vejo a galera fazendo sobre a Juliette de Estilhaça-me, que inclusive é essa que tá só esboçada aí do lado direito da Dona Farrah, que eu estou retratando agora. A Juliette, ela ainda será retratada neste canal, que também é uma das minhas protagonistas favoritas. Inclusive, se não ficou claro até o momento,
Todas as protagonistas que eu estou retratando nesse quadro são protagonistas que eu definitivamente gosto muito. E mesmo que em algum momento, assim, eu tive algum problema com elas, não passou, assim, não foi pivô forte o suficiente pra eu tomar raiva. Não, se ela tá sendo retratada aí é porque eu realmente gosto muito, muito, muito dela. E então Jude tá aí, Farrah tá aí, Juliette tá aí, Iris tá aí, Viviane Rivais. E sim, amores, Dona Nesta também está aí, que é a irmã da Farrah, que ela é protagonizada, meu Deus, oh my god. Mas ela é protagonista do livro 4, né? De Akotá, que é Corte de Chamas Prateadas. É polêmico isso aqui que eu vou falar, mas assim, eu perdoei a Nesta completamente por toda a chatice que eu tive com ela. Assim, nos primeiros livros, do livro 1 até o 3.5, eu odiava a Nesta com tudo que eu tinha, com todas as forças. E só que é o que eu sempre falo pra vocês, gente. A Sarah J. Maas, ela é um mago. Não dá pra falar que não é. Simplesmente não dá pra falar que não é, porque ela desenvolve os personagens de um jeito tão absurdo que você fica chocado. E acredite se quiser, eu conheço pessoas que leram, tipo, livro 1, livro 2, o livro 3, o 3.5, leu o livro 4, que é o livro da Nesta, e não concorda comigo. E tá tudo certo. Mas pra mim, na minha humilde opinião, o desenvolvimento que essa personagem teve, que todos os personagens tiveram, né? Que a Farrah teve, que o Rhysand teve, meu Deus, o livro 2, que eu até mostrei um pouquinho no começo do vídeo. Eu mostrei o livro 1 e mostrei o livro 2, que é meu favorito. Se me conhece minimamente, você sabe disso. O livro, eu fico em dúvida, tá? Entre o livro 2 e o livro 3, que é Corte de Névoa e Fúria. Não, o livro 2, no caso, Corte de Névoa e Fúria. E o livro 3, Corte de Asa e Ruína. Eu fico super na dúvida de qual dos dois que é meu favorito. Mas por hora, sim, é o livro 2, que ele é simplesmente surreal. Mas, cara, justamente nesse livro, a gente conhece, né, todos os demais personagens. A gente conhece o círculo íntimo. E a gente conhece, assim... a gente acaba conhecendo, inclusive, um pouco mais das irmãs da Farrah. E, honestamente, eu odiava muito a Nesta, tá? Demais da conta, meu Deus, como eu odiava a Nesta. Mas no livro dela, no livro solo dela, eu super fiz as pazes com a Nesta e consegui entender um pouco do ódio que ela tinha da irmã dela. Não, assim, eu não entendo, quando eu digo que eu entendo, não tô dizendo que eu concordo, tá? Eu não concordo, mas eu entendo como a forma, eu entendo a forma como ela se sentiu. Nossa, tô me embolando toda aqui, né? Tava até demorando pra isso acontecer, mas whatever. Mas assim, cara, o que é mágico nisso tudo e que eu preciso falar nesse vídeo e voltar a falar no vídeo da Nesta é que talvez se você leu a saga e gosta muito da saga, você vai concordar comigo, é justamente essa questão de crescimento do que todos os personagens tiveram durante a saga, né? Durante todo o desenvolvimento da trama. Eu acho que o único personagem que não teve um crescimento positivo até o momento foi o Tamlin. Mas eu ainda acho, inclusive, que vai ter um espaço, que a Sarah J. Maas ainda tem um espaço pra ele ser desenvolvido. Porque, gente, olha, vou falar aqui com vocês na moral. Eu acho o Tamlin uma bela de uma porcaria. Assim, eu caí muito. O meu tombo com ele no livro 1. No livro 1 não, né? Mais no livro 2. É mais no livro 2 que o tombo vem. Assim, foi surreal. Foi supremo. Foi um baita de um tombo. E no livro 3, meu Deus do céu, eu tive ódio da cara dele. Eu fiquei, meu Deus, as coisas absurdas que ele falou da Farrah, na frente da Farrah, na frente de todos os grãos senhores. Cara, eu não gosto nem de lembrar. Que aí eu lembro que eu odeio ele de verdade. Mas eu não gosto de lembrar, que me dá coceira, me dá um troço na pele, assim, que eu fico querendo me coçar. Ele é realmente uma praga, uma peste perniciosa, mas, todavia, entretanto, eu acredito, sim, que a Sarah J. Maas vai fazer uma coisa, vai reservar uma coisa interessante pra ele no próximo livro, no livro 5. Eu realmente acho que ele tem jeito, gente. Eu acho que ele realmente tem jeito. E eu não queria que ele tivesse um final muito infeliz, não. Se ele tiver um final super infeliz, eu acho que é justificado por tudo que ele causou. Mas
eu consigo minimamente não concordar, mas ter alguma empatia, apesar da fúria ilógica que ele teve. E sim, nossa, eu não tenho, cara, eu não tenho, gente, eu sinto que eu preciso esclarecer isso aqui, porque muita gente pode interpretar isso que eu tô falando errado. Mas eu tenho um amor supremo pelo Reason. Eu acho que o Reason, eu acho que não existe, não teve ainda na literatura, assim, o que eu li até agora, de todos os gêneros possíveis, eu não achei um interesse romântico mais supremo do que o Reason, não. Então, assim, não me entenda errado, mas eu acho, sim, que cabe dentro da história da Sarah J. Maas. Acho que seria interessante a Sarah J. Maas ela finalizar o arco do Tamlin de um jeito bacana também, um arco de desenvolvimento, um arco de redenção. Eu acho que vai ser o máximo. Eu já vi muitas pessoas falando que ele já teve esse arco de redenção no 3.5. Eu não concordo, eu não acho que aquilo foi um arco de redenção. Eu acho que ele ainda vai ter um arco de redenção, e se tiver eu vou achar realmente o máximo do máximo do máximo. Mas é isso, galerinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso que eu falei igual pó no sol aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pintura, porque honestamente eu preferi ela 1 milhão de vezes do que a da Jude. E olha que eu fiz ela completamente diferente do jeito que eu fiz a da Jude. E ainda assim, eu achei que ia dar tudo errado, tá? No começo da pintura, mas aí depois acabou dando tudo certo e eu achei o máximo. E eu adorei fazer esse vídeo pra vocês, e eu espero que vocês também tenham amado esse vídeo. Eu tô muito animada pros próximos vídeos, as próximas ilustrações aqui do canal. E se você tem uma protagonista favorita, me conta quem é, me conta o universo que ela pertence, eu vou adorar saber. E me fala por que ela tá nesse ranking seu aí de primeiro lugar. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir o vídeo, me seguir no Instagram pra gente ser amigas. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!